Eu estou de volta com o professor Marcelo Mascarenhas Ribeiro, conversando sobre gestão empresarial. Professor, nós falamos já sobre processos, sobre pessoas, mas eu gostaria de saber, em relação à gestão de pessoas, qual a maior preocupação relacionada a esse aspecto que o empresário deve tomar? Bom, eu considero hoje dois grandes aspectos que tem que ser levado em consideração. O primeiro dele diz o seguinte: quais são as competências que essas pessoas têm que ter para poder contribuir com a empresa na geração dos seus produtos e serviços. E o segundo aspecto, aí nessa ordem, não é um mais importante que o outro, é um outro aspecto, diz assim, que é crítico, que é fator crítico de sucesso, é a questão vinculada à ética e ao respeito humano dentro das organizações. Então nós temos hoje o seguinte: toda vez que a gente está falando em visão estratégica, toda vez que a gente está falando em negócios, o negócio, na realidade, eles são a composição de quê? De competências empresariais que vão ajudar, não é isso? Vamos supor assim, o acionista, vão ajudar todas as partes interessadas a alcançar os resultados e por meio das pessoas. Então, esses resultados, de uma forma geral, eles estão ligados da seguinte forma: as competências que as pessoas têm para poder desempenhar bem as suas responsabilidades, não é isso? E fazer com que todas as estratégias sejam executadas e o dia a dia também. Eu não vejo hoje, de uma forma geral, grande parte das empresas preocupada com isso. Elas estão muito mais preocupadas em fazer o treinamento operacional, mas ao mesmo tempo que fazem o treinamento operacional, deixam de fora aspectos muito importantes e relevantes, tais como as aspirações individuais, né? As questões que estão relacionadas ao comprometimento das pessoas com o trabalho ou não, e essa parte de comprometimento está vinculada, se está vinculado ou não, à parte única ou exclusivamente monetária, ou se está vinculada à parte que a gente chama afetiva, que estão ligados aos valores das pessoas que comungam com os valores empresariais, ou se está ligado somente àquela situação que o colaborador entra na empresa para receber teu salário, depois de um tempinho ele já pula para outra, e não cria o que a gente chama daqueles vínculos fortes na geração de produtos. Hoje em dia, a pessoa que tem esse comportamento de pular de uma empresa a outra, ela é mal vista pelo mercado? Os empresários veem essa pessoa de forma negativa? A gente vê da seguinte forma: se fica mais ou menos, né, um ano, né, ou até um ano e meio, e fica aí rodando de empresa para empresa, tem algum problema com essa pessoa, não é isso? Pode ser o seguinte: ou ela tem uma ambição muito forte em querer rapidinho ascender na carreira dela para chegar a cargos gerenciais, né? Ou ela tem alguns tipos, vamos supor assim, de problemas de adequação às várias empresas pelas quais ela trabalhou. Então, de vez em quando a gente está olhando, a gente está selecionando, né? Então, a gente olha, quando a pessoa muda muito de cargo, assim, por exemplo, em 5 anos ela passou por 6 empresas, ou de 5 a 6 empresas, então tem um problema sério aí dentro que a gente tem que olhar, é ruim. Agora, não pode ser igual também no passado. No passado, o sonho nosso, né, eu lembro, quando eu formei, eu pensava em entrar numa grande empresa e ali aposentar, não é isso? Então, eu entrava e chegaria até o nível final e faria dali a aposentadoria. Então, isso muitas vezes é ruim, né? Eu conheço profissionais de mercado que estão há 30 anos, 35 anos numa empresa, tá certo? Bom, é ruim? É. Agora, pior ainda quando ele está há 35 anos na empresa fazendo a mesma coisa. Então, significa dizer que a pessoa não tem ambição, que a pessoa não está pronta para poder crescer e, de alguma forma, contribui só com aquele espaçozinho e tudo mais, né? Muitas vezes eu faço alusão, né? Quando a gente olha em banco, não é isso? A gente chega e pergunta para o caixa, né? E quanto tempo você tem de casa? Eu estou aqui há 25 anos. Pô, legal, cara, bacana. E está há 25 anos fazendo o quê? Sempre o mesmo serviço de caixa. Então, ou seja, entra ali, trabalha 6 horas, cai fora. Nem um extremo, nem o outro, né? Nem o outro, né? Então você tem que trabalhar, tem que sempre ficar olhando esses dois aspectos, né? Mas o mais importante disso tudo está relacionado com o comprometimento. O quanto que a pessoa se compromete com a empresa, ou o quanto que ela está comprometida com ela mesma para poder fazer o trabalho. O professor falou sobre o comprometimento. Como fazer com que o funcionário tenha esse comprometimento com a empresa, que ele contribua com o crescimento, o desenvolvimento dessa empresa? Uma coisa muito importante é descobrir o seguinte: quais são os valores que o funcionário tem?
e aí fazer uma correlação com os valores que a empresa tem. Quando a gente trabalha e utiliza, né, isso fazendo através de análise de regressão e tudo mais, com as pesquisas, a gente encontra o que chama do gancho para isso, né? Então a gente trabalha, vamos supor assim, o grude, né, quais são os valores que geram grude mesmo entre as pessoas e as empresas, aí a gente fala, né, igual em namoro, né, a coisa pega fogo. É isso? Por quê? Porque eles estão unidos, eles estão alinhados naquele mesmo sentido, naquele mesmo propósito de vida, né? Então, e geralmente as empresas não fazem isso. Geralmente as empresas impõem os valores dela e aí querem que as pessoas, de uma forma geral, se adensem a esses valores. No mundo de hoje, a gente não consegue fazer isso. Quanto mais com o quê? Com as pessoas tendo as opiniões próprias de vida dela, com as pessoas tendo as ambições de vida dela, né? Ou seja, cada um passa. E como eu falei no bloco anterior, a gente trabalha como se fosse numa rede, numa teia. Essa teia, essa rede tem que ser construída com os pontos em comuns das empresas e das pessoas. E aí junto com os clientes também, que eles acabam entrando nessa linha também, né? Então, quando a gente não faz essa amarração, praticamente toda essa sustentação cai. E aí praticamente as pessoas não geram o compromisso que as empresas gostariam. E aí não adianta criar sistema de remuneração variável, não adianta criar benefício, não adianta nada. Dura um ano, dura 2 anos, depois essa coisa toda cai de novo e gera desmotivação, não gera o comprometimento necessário. Nos últimos anos, agora, nós tivemos um período de crise mundial. Esse período, muitas empresas demitiram funcionários. Qual é a tendência hoje? É permanecer com esse número de funcionários ou o número de contratações deve ser elevado agora em 2010? Veja o seguinte, o contexto que nós vamos enfrentar no futuro, ou o contexto que nós vamos viver no futuro, ele é um pouco diferente do contexto dos últimos anos. Eu acredito da seguinte forma, vão ser gerados novos postos de trabalho, novas oportunidades, porém com competências e capacidades diferentes que das anteriores. Então, dessa forma é necessário que as pessoas, de novo, se recapacitem, as pessoas estudem e estejam preparadas para assumir desafios diferentes daqueles que eles estavam antes assumindo. Então, por exemplo, várias empresas, em função de não ter a lucratividade necessária e tudo mais, fizeram a demissão e nesse período da demissão, através da tecnologia, investiram em modificação dos seus vários processos de trabalho. Então, aquela forma como antes trabalhavam e que precisavam, vamos supor assim, para cada processo precisava de 20 pessoas, talvez não precisem mais dessas 20 pessoas, uma vez que os processos foram melhorados e foram readequados. Com isso, então, por exemplo, precisa de 5 e 15 deveriam ou tenderiam a necessidade de quê? De se atualizarem, de modificarem ou buscarem novas competências para ter uma nova oportunidade no trabalho. Dentro das empresas, cada vez que a gente modifica um processo desse, outros processos requerem uma atenção maior. Então é aí que surgem os novos postos de trabalho. Entendeu? Então eu vejo da seguinte forma, o total de pessoas flutuantes ou sem emprego neste momento, né, da forma que elas ficam, eu vejo que elas terão grandes oportunidades se elas procurarem se recapacitar e se recolocar no trabalho da forma diferente que estavam antes. Essa é a tendência que eu vejo. Então o ideal é sempre olhar para frente, esquecer o passado. Com certeza, né? Passar da realidade, você tem que se utilizar dele para fazer as melhorias necessárias. Eu aprendi uma coisa na vida, seletivamente a gente vai esquecendo o passado. A gente vai mudando, ou seja, quando é a vez que a gente vai colocando, é como se fosse uma pintura de parede, né? Então você faz a primeira pintura, depois de um tempo a cor desbota, aí você lixa, aí você remassa ela de novo, aí você bota uma tintura nova, né? Moderniza sempre, ou seja, então você vai se modernizando o tempo todo. Ótima dica, você que está nos assistindo, essa foi uma boa dica do professor Marcelo Mascarenhas. Nós vamos para mais um intervalo, você que está nos assistindo, não saia daí, a gente volta já já.